Boa noite, pessoal que segue o meu canal, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu queria trazer uma palavra abençoada que o Senhor tem falado comigo e eu creio que vai falar também com você, uma palavra muito abençoada. Se encontra lá em Lucas, no capítulo 8, versículo 22 a seguir, que diz assim: Ora, aconteceu em um certo dia que ele entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: Vamos para o outro lado do lago. E partiram. Mas enquanto navegavam, ele adormeceu. E desceu uma tempestade de vento sobre o lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. Chegando-se a ele, o acordaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. E eles cessaram, e houve calmaria. E ele lhes disse: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Que tipo de homem é este, que ordena até aos ventos e a água, e eles lhes obedecem? Está em Lucas, capítulo 8, versículo 22, a seguir. Esse texto que é bastante conhecido da palavra de Deus. E esse texto fala sobre Jesus e seus discípulos passando por um momento difícil. Jesus ele entra no barco com seus discípulos e dá uma ordem para os discípulos: vamos para o outro lado do lago, né? Vamos para a outra banda do lago. E assim os discípulos fazem, entram no barco com Jesus e seguem em direção ao outro lado. Só que no meio do caminho se levanta uma tempestade de ventos fortes, de água batendo na polpa do barco, de água entrando dentro do barco, a ponto de colocar os discípulos e Jesus até mesmo em perigo, como diz o versículo. E essa tempestade se levanta no meio do caminho, colocando eles em perigo. E os discípulos, vendo essa situação, olham para o lado e veem que Jesus está dormindo. Eles tomam a atitude de acordar Jesus e dizem, né? Mestre, mestre, nós estamos perecendo, nós estamos em perigo. Será que o Senhor não vê? Será que o Senhor não pode fazer nada? Então eles acordam Jesus e Jesus ele imediatamente já dá uma ordem para os ventos e para aquela tempestade se acalmar. E a Bíblia diz que após isso houve sim a calmaria. E Jesus ele em seguida repreende aqueles discípulos e faz uma pergunta muito impactante, uma pergunta muito forte, que é uma pergunta que todos os dias o Senhor Jesus nos faz. Ele faz aquela pergunta para os discípulos e diz: Onde está a vossa fé? Onde está a fé de vocês? A fé de não crer que eu estou dentro do barco. A fé de não crer que eu lancei uma palavra, que eu dei uma ordem, a ordem era chegar do outro lado. Jesus ele repreende os discípulos fazendo essa pergunta: Onde está a vossa fé? E os discípulos eles ficaram com medo e ao mesmo tempo maravilhados e fizeram um questionamento entre um e o outro, dizendo: Que tipo de homem é este? Quem é esse homem que até o vento e o mar lhes obedecem? E dessa passagem, meus irmãos, eu consigo tirar algumas lições. E dentre elas, a primeira lição é de que no meio do caminho sempre vai se levantar tempestade. No meio do caminho, sim, sempre vai haver uma dificuldade, vai haver um cenário difícil, um cenário de até mesmo perigo. Sempre vai haver tempestade na nossa vida. E elas se levantam no meio do caminho com esse propósito de nos atemorizar, de nos colocar em uma situação que a nossa fé venha a ser provada. Mas essas tempestades que se levantam, elas não são para a nossa morte. Porque se você carrega uma promessa, uma palavra de Deus, o que vale, o que tem mais poder é a palavra de Deus. Nenhuma tempestade, nenhum problema, nenhum gigante é maior do que a promessa do Senhor, do que a palavra de Deus sobre a sua vida. Então não são para a morte. As dificuldades que surgem, os problemas que surgem, não são para a morte. São apenas para, segunda lição que eu tiro dessa passagem, são apenas para o nosso crescimento.
O Senhor Jesus, ele até permite que passemos por algumas dificuldades, por problemas, por situações que às vezes parece até impossível de ser solucionada, de ser resolvida, mas esses problemas, essas tempestades a qual o Senhor permite que passemos só servem para uma coisa. Elas só servem para o nosso crescimento. A terceira lição que eu tiro desse texto é de que é justamente no meio da tempestade, no meio dos problemas, no meio da dificuldade, é justamente nesse momento que eu preciso ter fé, que eu preciso colocar minha fé em ação, que eu preciso dizer para Deus, para Jesus, que eu confio nele, que eu sei que ele fez uma promessa, que ele está comigo, que ele está no barco, mesmo estando em silêncio, mesmo estando dormindo, mas ele está no barco. Então, no meio da dificuldade, eu preciso ter e colocar essa fé em ação, porque Jesus, ele faz a pergunta: onde está a fé de vocês? Vocês não viram que eu estou dentro do barco? Vocês não lembram que eu lancei uma palavra, que eu fiz uma promessa, que a ordem era chegar do outro lado? Então, sim, sempre vai se levantar tempestade, mas as tempestades não são para a morte, são para o nosso crescimento, para a nossa fé ser edificada, ser colocada à prova e aprovada. E a terceira lição é de que é no meio das tempestades que eu preciso ter fé e colocar a minha fé em ação. Embora seja uma situação difícil, embora para você pareça uma tempestade muito forte, a ponto de você se achar até mesmo em perigo, achar até que vai morrer, Jesus está no barco. Jesus, ele acalma tempestade. Jesus, ele quer solucionar o seu problema, ele quer resolver o seu problema. Ele quer te dizer nessa noite: confia, tenha fé, creia que ele está do seu lado, se agarra nessa promessa, crê que Jesus, ele te fez promessas, crê que Jesus está contigo, porque Jesus, ele tem um poder, e Jesus, ele tem esse poder de acalmar a tempestade. Não tem tempestade grande, não tem tempestade maior do que o poder do Senhor. Jesus, ele tem sim o poder de acalmar a tempestade. Ele dá uma ordem e os ventos cessam, as tempestades cessam, o mar se acalma. A quarta lição que eu tiro desse texto é essa: é de que Jesus acalma a tempestade. Jesus resolve problema difícil. Jesus traz calmaria em cenário de tempestuosidade. Jesus, ele quer fazer isso nas nossas vidas. E às vezes a nossa tempestade é na área financeira. Às vezes a nossa tempestade é na área emocional, é na ansiedade, na depressão. Às vezes a nossa tempestade é na área conjugal, relacionamento familiar. No relacionamento com o pai, com mãe, com o irmão, até mesmo com o esposo ou com a esposa. Mas Jesus, ele tem o poder de acalmar as tempestades. Ele quer te dizer nessa noite: confia em mim, tenha fé, creia que eu estou no barco, porque eu quero trazer a calmaria, eu quero trazer a paz, a calma, porque Jesus, ele é ele é o príncipe da paz, é o príncipe da calmaria. Ele quer fazer isso nas nossas vidas. Então, nessa noite, eu já quero declarar e repreender toda inquietação, toda perturbação, toda tempestade que queira se instalar na sua vida. Eu quero declarar a paz do Senhor Jesus, a paz que providencia a calma na sua vida, a paz que excede todo entendimento. Jesus, ele quer fazer isso, e se você quiser receber esta palavra, você já se agarra nela, toma posse e crê que Jesus acalma a tempestade. Confia no Senhor, confia em Deus, confia em Jesus e no Espírito Santo, porque ele tem o poder de acalmar a tempestade. Basta confiar e nunca esquecer: Jesus está no barco. Se você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, curte o vídeo, porque você ajuda muito fazendo assim. E que o Senhor Jesus venha abençoar a sua vida, a sua família, os seus planos, os seus projetos, e que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sempre derramada sobre a sua vida. Você que assistiu até aqui, é o que eu desejo, é o que eu oro, em nome de Jesus. Amém.